Hoje é domingo, dia 27 de agosto de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no 21º domingo do tempo comum. Jesus confia a Pedro a árdua missão de governar a sua igreja. Porém, para isso, foi preciso primeiro que Pedro respondesse com precisão quem é Jesus. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O evangelho que vamos meditar está em São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A pergunta que também nos é apresentada é a mesma que Jesus fez aos discípulos. Quem é ele? Ou melhor, quem sou eu para vocês? Quem não sabe quem é Jesus, dificilmente irá agir conforme os seus ensinamentos. E aqui devemos nos questionar: nós sabemos quem de fato é Jesus? Sabemos só de cabeça, de palavras, de ideias, ou de vida e de coração? Há muitos cristãos que assim se dizem, mas que dão demonstração de desconhecer totalmente a Jesus. Pessoas que assumem, que apoiam o aborto, por exemplo, que vai contra a dignidade da vida. A pessoa se diz cristão, mas não sabe quem é Jesus e não sabe a palavra que Jesus diz, o seu ensinamento, a sua verdade. Infelizmente, muitos pensam que estão seguindo Jesus, mas seguem uma ideia distorcida, uma ideia criada na mente, uma ideologia, uma coisa que foi vendida ou construída sobre Jesus. Pedro dá uma resposta precisa: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Ele entendeu, ele foi inspirado por Deus sobre quem de fato era Jesus. E a resposta de Jesus a Pedro: Feliz és tu, Pedro. São Pedro foi uma figura de destaque. O próprio mestre constituiu o chefe do grupo. Pedro, ao responder, que na verdade era não só dar uma resposta ali pronta, mas é vivência daquilo que ele falou,
tornou-se capaz de que, com a graça divina, ir além daquela percepção popular. Portanto, precisamos do Espírito Santo para reconhecermos e vivermos quem é Jesus. E assim, ir além dessas ideias, desses pensamentos ou até de uma concepção pré-fabricada à nossa vontade sobre quem é Jesus. A trajetória de Pedro pode ser tomada como um exemplo para a nossa vivência cristã. Pedro, ele foi inspirado por Deus. O Senhor também nos dá o Espírito Santo e no Espírito Santo o dom da fé. Pedro cresceu na fé. Mesmo dizendo isso, depois ele ainda vai cair, ele ainda vai se perder no sentido de que vai bater a cara muitas vezes, vai até trair Jesus, negar Jesus. Mas ele foi crescendo na fé, no seguimento de Jesus. Ele deixou ser moldado pelo Mestre. Não é que a gente tem que estar pronto, saber tudo de Jesus, mas tem que saber o essencial, fazer a vontade de Jesus e deixar-se moldar por Ele. São João Paulo II disse que não basta falar de Jesus, como os outros disseram, é preciso dar testemunho e se comprometer com Ele. Acrescenta ainda que todo o futuro da nossa vida depende dessa resposta nítida e sincera. Quem é Jesus? Se desejamos estar muito unidos a Cristo, devemos estar também unidos a quem faz a vez de Cristo na terra, o Papa. E aqui está um ponto que nos últimos tempos tem aparecido tantas pessoas questionando e duvidando da legitimidade e das palavras do Papa. É claro, tem coisas que ele diz que é a sua interpretação, mas tem coisa que ele diz em nome da Igreja, em nome de Deus. Então, sobretudo, nós temos que desenvolver em nós um respeito, uma obediência e um amor pelo Papa, porque não é só um afeto humano, mas é porque ele é o vigário de Cristo na terra. Existe uma frase que a Igreja sempre carregou desde muitos séculos. Essa frase diz: onde está Pedro, está a Igreja. E aí também encontramos Deus. Portanto, Jesus colocou Pedro com esta missão e o Papa é seu sucessor. Assim continua a vida da Igreja. O documento do Concílio Vaticano II diz que o Romano Pontífice, como sucessor de Pedro, é o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade da Igreja. E isso é vontade de nosso Senhor. Portanto, hoje também somos chamados a refletir, além dessa resposta, quem é Jesus? E uma resposta verdadeira para você, quem sou eu? Também olharmos para a figura do Papa, com amor, com obediência e rezando por ele. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, aumenta a nossa fé, dai-nos, Senhor, fé firme e verdadeira para confessar que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, para viver a verdade da fé. Abençoa, Senhor, o nosso Papa, conceda a ele muitas graças e bênçãos, perseverança na fé e testemunho do Evangelho. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.